Bem amigos da Rede Globo. O quê? A musa poligonal dos anos 90, Lara Croft, está de volta aos cinemas, dessa vez vivida por Alicia Vikander. Ela vai ter a função de substituir Angelina Jolie, que viveu a personagem antes, e a gente quer saber, será que a Lara Croft é aquela que a gente queria ver no cinema finalmente? Oi gente, eu sou a Roberta e hoje a gente veio discutir se esse filme novo da Lara Croft, o Tomb Raider novo, é um filme bom ou ruim. E a gente veio contar pra vocês o que a gente achou, sem spoiler. Então a gente tem aí uma franquia do mundo dos games que aí dominou os anos 90, foi uma das mais populares e tudo mais, que foi o Tomb Raider, que passou praticamente por todas as plataformas que foram sendo lançadas desde o PlayStation 1 e ganhou sua primeira versão pro cinema nos anos 2000. Em 2001 ali a gente teve o primeiro Tomb Raider com a Angelina Jolie, que fez muito sucesso na época porque não era tão comum a adaptação de games e nem de quadrinhos, ou seja, coisas nets. E aí foi a primeira vez que a gente pôde ver assim, um grande game na tela. E fez muito sucesso na época e tal, apesar de não ser uma obra-prima e tal, mas é uma daquelas coisas que a gente guarda com carinho por ser uma das primeiras adaptações que a gente viu. Então vamos ser honestos aqui. É hipersexualizado os primeiros Lara Croft, os primeiros Tomb Raider? Sim, é bem hipersexualizado. A gente liga, hoje em dia a gente liga, mas é importante dizer que naquela época foi um filme muito legal de empoderamento feminino, porque a gente estava vendo mulheres muito fortes, né, e chutando bundas, isso foi muito bacana. E o filme é ruim, gente, os filmes são bem ruins, aqueles filmes naquela época você tem que aceitar que é bem ruim. Mas tem problema? Não tem, porque a gente gosta de filme ruim também. Vale o Oscar? Não vale o Oscar, mas eram ótimos, nós nos divertimos muito, foi muito legal ver esse tipo de franquia de jogo, por exemplo, ser adaptada principalmente com uma mulher chutando bundas. Então foi muito legal. Sem contar que na época a música principal, que era do U2, tocava em qualquer lugar. Abria a geladeira, tocava. Geladeira tocava, exatamente. Em 2013, a franquia passou por um reboot no mundo dos games que pretendia mostrar uma Lara iniciante, começando a ser exploradora, indo atrás do pai desaparecido e tendo que aprender a sobreviver e a ser aquela Lara Croft que a gente conhecia. A intenção era justamente mostrar isso, o início dela como exploradora, como aventureira. Além de humanizar um pouco a personagem, colocar ela mais próxima de uma mulher comum, colocar roupas mais adequadas, feições mais adequadas, porque em 2013 nós já tínhamos consoles muito mais evoluídos e ela não precisava mais ter peito de triângulo. Então, além dessa parte da sexualização dela ter sido um pouco retirada, thank God, ela foi mais humanizada, o personagem. Embora ela seja muito kick-ass, ela foi bem mais humanizada, parecendo-se muito mais como uma pessoa comum. Ponto que... Tá aplaudindo? Obrigado, Eu entrei aqui. Obrigado, fico lisonjeado por nem ter começado a frase e tá sendo aplaudido já. E na época do lançamento, que todo mundo gostou muito dos jogos é que mostrava ela se virando nas situações, mas não era como se ela soubesse o que fazer. Ela se ferrava e aí ela dava um jeito e você meio que aprendia, foi aí que ela aprendeu a fazer tal coisa, porque ela se ferrou e ela nunca saiu do que ela tinha. E aí a gente entra no filme novo, que é aí que eu acho que faltou um pouquinho dessa dosezinha de sevirância da menina Lara nesse filme. O filme novo, ele parte exatamente do ponto que a Lara tá aprendendo ainda a ser a Lara que a gente conhece depois. É o início, é o ser começo. Uma Croft, né? Como eles dizem. É o começo da arqueóloga, da exploradora. Ela ainda não é rica, então assim, não tem uma equipe, não tem aquele aparato todo que a gente costuma ver nos filmes anteriores. Então ela tá começando e ela vai em busca do pai. Ela parece ser ainda muito jovem, então não tem toda aquela experiência de falar um monte de língua, de saber o que fazer e etc. A Roberta, eu joguei bastante jogos do Tomb Raider, embora eu não tenha jogado os últimos. E eu assisti bastante, acompanhei o amadurecimento da franquia na TV. Então eu achei um filme muito bom, assim, é muito bem feito, é muito honesto. Ele cumpre muito o que ele promete, embora hajam pessoas que estejam criticando sobre isso. Eu não acho que ele tenha me prometido nada que ele não cumpriu. Eu achei a representação da Lara muito boa, eu achei que a Vikander como Lara Croft ficou muito legal.
Aquela cena dela correndo de bicicleta, né? Tem uma cena no começo que tem tipo uma corrida de bicicleta e ela é a raposa. É muito bacana a cena, muito bem feita, visualmente bem construído. As cenas de porradaria eu achei muito boas. Os argumentos quase todos são muito bons. Gosto muito de que ela se vire sem precisar de ninguém pra salvar ela toda hora. Não tem equipe, não tem macho, não tem romance nenhum. Então isso é muito legal, isso é uma quebra de paradigma nas telas. Você ter uma protagonista feminina e ela não tá amarrada em macho nenhum. Isso é muito legal. Pra mim, que joguei os últimos jogos e tive a experiência e tal. Quando começaram a vender o filme, pra mim, os lugares que eu li, as coisas que falavam do filme e as cenas do trailer, me venderam que vai ser um jogo quase 100% original ou muito baseado ali. Esse me venderam, você entenda bem, ele comprou. Não, me venderam, eu comprei. Não. Ele comprou. Me venderam. Ninguém vendeu nada. Venderam. Não. Venderam. Você que viu o primeiro trailer, você que entrou lá no IMDb, que eu acabei de olhar no IMDb, estava lá baseado nos jogos de 2000, no roteiro dos jogos de 2003. No roteiro. Tá, ok. Baseado. E aí você começa a ver as imagens do trailer, é muito igual. E aí você senta pra ver o filme, é bem bacana, até é bacana isso, porque assim, realmente tem cenas que são 100% dos jogos. Você que andou e que lembra das cenas aí do avião abandonado, tem aquele avião abandonado no jogo, a roupa dela, até os locais de ferimento que ela tem, a cena dela tirando o machucado na barriga. Eu não sei se é spoiler, mas se ela vai se machucar na barriga. E é exatamente e no braço, no jogo. E na perna, e nas costas, e na cara. O que a gente vai ver é a nova franquia mesmo. Ela vai se fuder toda. Não é igual antes, que a Lara miraculosamente sempre sai maravilhosa, com a trança bonita e com um arranhãozinho no rosto. Não, ela se lasca toda. E assim, dentro dessa comparação, sabendo que eles me venderam, falando desse ponto de vista, me venderam que seria o primeiro filme. Eu sentei lá, quando começa a história, eles falam da princesa Himiko, que era da primeira história. Então você fala, realmente é a história do primeiro jogo, vou ver a história do primeiro jogo. Só que aí eles começam a modificar. Então você acaba ficando com a sensação de que aquela história que você tá vendo é do jogo. Só que aí as coisas começam a ficar diferentes, eu achei pro lado ruim. E mesmo que você esteja curtindo aquilo, ainda fica uma vozinha assim, caramba, tá estragando a história do jogo, né? A história do jogo era bem mais legal. Então, assim, não é que o filme seja ruim. Então, vou dizer qual foi meu único problema com o filme. O filme é bem legal como um filme de ação. O filme não é nada inovador, assim, dentro do que ele se propõe. Ele se propõe ser muito mais um filme de ação do que um filme de explorador de tumbas, assim. Ele parte mais pro lado da ação. E dentro disso ele chega a ser um filme ok, ele não tem nada demais, tem cenas bacanas. Tem umas ceninhas que o CG fica puxado, fica forçado, que você fala, peraí, calma, não precisava. Mas é um filme de ação ok, não tem nada demais. E também não tem nada de ruim. Não tem nada demais. A única coisa que eu falei que me incomodou, mas se você teve a experiência do jogo e você tá vendo eles fazerem uma versão ruim daquela história, fica uma vozinha assim dizendo, poxa, seria muito mais legal se fosse igual ao jogo, e isso tava perdendo a oportunidade de fazer. Assim, não vai estragar o filme, não vai ser o pior filme do mundo, mas fica aquela sensação de, poderia ser muito melhor se eles tivessem seguido essa linha. Então, nós respeitamos muito esse tipo de ponto de vista, mas se a gente fosse julgar desse jeito todas as adaptações, a gente já tá na merda. Porque, tipo assim, bem ou mal, quase tudo que é adaptado não é igualzinho, é baseado. Sim. Então eles acabam fazendo algumas coisas, alguns recursos narrativos têm que ser modificados e a gente acaba saindo com gostos de tudo bem, não cagou, ou então de putz, fizeram merda. É igual, por exemplo, o que eu comentei aqui, vou deixar o link pra vocês, do Boneco de Neve. Eu entendo os recursos narrativos que foram utilizados para que a história toda, que é muito extensa, coubesse em um filme de 2 horas, mas eu não concordo com algumas coisas e chegou a ficar ruim. Mas eu entendo, porque precisava caber. Agora, você colocar uma historinha de amor no meio da história do Hobbit, que eles já estenderam o troço pra caralho pra fazer 3 filmes de um livro dessa grossura, eu já não entendo, porque são alterações na história que não são necessárias nem justificáveis. Eu acredito que o Eric esteja reclamando mais sobre a experiência que ele teve e da expectativa que ele mesmo gerou. Porque como eu não joguei jogos, eu conheço só por cima, as histórias, jogos novos, né? Eu não joguei os jogos novos, eu parei no do Xbox
360. Pra mim, isso não foi problema. Eu entendo a história da Himiko, eu entendi que eles mudaram um pouco a forma como a Lara soluciona as coisas, aquele momento em que ela está, e pra mim não estragou em nada. É um bom filme de ação, não estou aqui defendendo que seja o melhor filme de ação dos últimos tempos, mas eu gostei muito da forma como a Lara foi representada, eu gostei muito da forma como a mulher foi representada. Não tem romancezinho bosta, não tem hipersexualização, ela não foca as partes do corpo dela muito, porque uma das primeiras cenas é um foco na barriga dela de tanquinho, tomando porrada de outra garota. Então, assim, há problemas, lógico que há, mas ainda foi uma coisa muito boa que fizeram com a franquia. E eu gostei bastante, achei muito honesto. Resumindo, o que eu achei que chegou a ser problema? Falar que não vai ser spoiler, mas assim, no jogo ela passa por aquelas experiências que a gente vê no filme completamente sozinha. Ali no filme, começa a história, ela fica sozinha e logo depois ela já encontra com o pessoal. Então o jogo te passa muito mais a sensação de caramba, essa menina tá completamente sozinha agora e ela vai ter que se virar. E tem muitos momentos no jogo que são emocionantes, sabe? De você ver ela cair, você vai vendo ela cair e você vai sentindo cada porrada que ela vai tomando ali no kick. Eu acho que o filme não soube gerar tanta empatia com ela como gerou no jogo. Eu acho que ela teve muito poucos momentos de estar sozinha pra se virar. Ela tem cenas, assim, que ela tá sozinha, que ela tem que correr atrás. Tem cenas que ela tá com mais gente, mas é ela que resolve tudo. Não tem ninguém pra resolver isso pra ela e tal. Isso realmente tem. Mas o jogo puxa muito mais ela tá completamente sozinha, sem nada. E de você ver ela ir crescendo, sabe? Dela tá sem arma e aí como é que ela consegue a arma? Como é que ela consegue uma ferramenta, uma coisa? Isso vai sendo incrementado. Eu achei que o início do filme ali apresentou como ela tava, mas teve algumas cenas ali que o tempo poderia ter sido utilizado depois que ela já tá sozinha e se ferrando para mostrar o amadurecimento dela, ou até mesmo mostrar um background de habilidades dela, entendeu? Fazer esse começo dela, por exemplo, ela usa muito mais escalada do que luta. Exato. Então poderia mostrar ela aprendendo a escalar do que aprendendo especificamente a lutar. Parar pra pensar, antes da trama principal, tiveram 2 cenas que ela luta. E depois só teve uma. E cena de escalada, de salto, teve um monte. Então, esse tipo de coisa, assim, valeria muito mais a pena ressaltar. Como ela aprendeu a fazer aquilo, do que ressaltar a luta. São esses tipos de detalhes, assim, que eu tô dizendo que a história poderia ser mais bem construída dentro disso. Mas a gente só fica com essa sensação por ter jogado o jogo e por ter visto uma história muito bem construída. Porque, pro estilo de filme que ele se propõe a ser, é isso aí mesmo. Não é grande coisa, não é pra revolucionar a história do cinema, não é querendo ser como é que eu vou dizer? Vamos colocar assim, o nível de um Vingadores, que é um filme pipoca, mas que tentou inovar, trazer uma coisa nova e tal. Também não é essa a intenção, é fazer um filme de ação que faça jus a personagem. E cumpre. Eu acho que fez jus, sim, a personagem, mas eu senti que não fez jus à história desse primeiro jogo do reboot, que foi muito bem mais trabalhada, que soube linkar você melhor a personagem, que soube humanizar mais ela. Eu acho que não deve nada à Lara, mas a história do primeiro jogo ficou devendo um pouco. Sabendo que o filme foi lançado agora, né? Foi na quinta-feira, a gente foi assistir na sexta. Não sei como é que tá de bilheteria, então ainda não dá pra saber se vão fazer um 2. Pela nossa experiência, nós fomos numa sexta-feira à noite, tinha 5 pessoas. Tinha 5 pessoas no cinema, então a gente não sabe se essa recepção... vamos ter um 2. A gente não sabe como tá sendo essa recepção. Então, assim, pode ser que seja uma coisa muito atípica aqui na nossa cidade, mas não sei se realmente é isso ou se a recepção tá um pouco ruim mesmo. Nossas opiniões ficaram um pouco divididas. Esse vídeo nós estamos gravando ele no domingo, porque nós estamos discutindo ele desde sexta-feira. Ficamos um pouco divididos sobre isso, mas eu acho que esse desagrado que o Eric sentiu é muito mais pela experiência pela expectativa que ele mesmo gerou, do que pelo me filme. Me enganaram, me compraram, me fizeram a menina de tacar flechinha, que é a menina de roupinha lá igual do videogame, e que tinha ceninha igual, e me venderam a parada e chegou lá, era um pouquinho diferente, entendeu? Mas é isso, se você tiver... Se você não assistiu, assiste o vídeo que a gente vai deixar aqui embaixo sobre o fanboy e sobre gerenciamento de expectativa. Mas sobre gerenciamento de expectativa, o fanboy não, porque eu tô falando que o filme não é ruim por causa que a história é diferente. Entendeu? Esfregar na cara dessa pessoa. Mas exatamente, eu não tô falando que o filme é diferente, eu tô falando assim, poderia ter sido melhor, entendeu? Eu fico com a expectativa que a história seria melhor, eu nem esperava que
cenas, nada disso seria melhor. Meu comentário geral sobre o filme é que força nos braços. Porque olha, Na mão, né? A menina tem uma mão. se precisar, é um alicate se eu a mão daquela precisar pessoa. ficar pendurada pra salvar minha vida 5 segundos com a mão, eu tô fodida. Aquela menina faz flexão com o dedo, não é possível. Porque ela segura nas paradas, Que a faca, segura na faca e consegue subir no dedo. Que tipo de coisa que Que ela faz. força nos braços, vai se fuder. Enfim, a minha nota é 7,5, porque eu achei um filme muito bom, é um filme de ação muito bem feito, cumpre todas as coisas que ele me promete e eu fiquei presa, assim, eu fiquei envolvida com história até o final. Eu não fiquei com vontade em momento nenhum de olhar a hora pra ver se já tava acabando. É rápido. Acho que ele soube ser rápido ali. Então a minha nota é 7,5. Bem, eu achei um filme de ação adequado ao que se propõe a fazer dentro do estilo de ser isso mesmo. Foi muito mais um filme de ação do que um filme de exploração, como eu tinha comentado. A única coisa que eu senti falta realmente foi isso, com a expectativa de ver uma história mais bem trabalhada. E foi, assim, uma história padrãozão de filme de ação, usando aquela como base. Foi realmente Nota. baseada. Nota... O que nós queremos saber é números. Assim... Dentro disso, eu achei que tiveram umas duas ou três cenas que são muito ruins, assim, sabe? Não é? Vai dizer que é mentira. De ter um argumento meio... De não de não fazer sentido, assim, tipo, por que você fez isso? Não fez sentido nenhum fazer isso. Números. Pode dar quebrado, quebradinho, tem que ser arredondado. Quebradinho. Eu vou dar 6.8.75/34. Tem 2 pontos nesse número. Que espécie de linguagem é essa? Decimal milenar. Decimal milenar. Você vai dar uma palavra? Nem existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Tem um vídeo aqui, ó. Você tá inventando palavra. Tem um vídeo aqui do meu canal de matemática que eu explico melhor esse vídeo aí. Clica aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso review. Conta pra gente o que vocês acharam desse filme, os defeitos que vocês encontraram, as coisas boas que vocês curtiram. Não deixe de falar sua opinião pra gente, a gente quer muito saber a opinião de vocês. Curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui pra gente. E se você acha que algum amigo seu pode gostar desse vídeo, marca ele, manda isso pra ele. Agora, se você também não gostou do vídeo, conta pra gente porque você não gostou. Explica pra gente por que a gente deveria mudar a nossa opinião. Tá bem? Pergunta da semana pra encerrar. A gente vai querer saber essa semana qual personagem poligonal dos anos 90 você gostaria de ver nas telas do cinema em Full HD, 4K, 3D, malemolente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.